Olá, casamento, é sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, diz: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Glória a Deus. Foi Deus quem criou o homem, e foi Deus quem criou a mulher, e foi Deus quem criou o matrimônio, ou o casamento. Dentro do plano de Deus para o casamento está a multiplicação. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, a parte A do versículo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Glória a Deus. Então, dentro do plano de Deus está também a multiplicação. Deus não queria que fosse apenas uma parceria entre o homem e a mulher para que houvesse a multiplicação dos seres humanos. Deus não queria isso. Então Deus capacitou o homem e a mulher a amar. A amar. Deus é amor e Ele nos capacitou a amar, esse sentimento tão nobre, tão bonito. O plano então seria duas vidas se amando, se ajudando, se multiplicando e se completando. Esse é o plano de Deus para o matrimônio, para o casamento. Então, olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 11. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Então aqui, esse homem que recebeu sabedoria de Deus, Salomão, ele escreve que, dirigido pelo Espírito, é claro, que é melhor ser dois do que ser um. E meus irmãos amados, o plano de Deus, ele é muito bom. Ele é muito bom por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro motivo é porque o plano é de Deus. Esse plano não é de homens, esse plano é de Deus. E olha só, Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ou seja, os planos de Deus para nós não é planos para nos causar danos. A gente vê tantas piadas sobre o casamento, né? Algumas são muito tristes, na verdade, mas essas piadas são feitas, mas o plano de Deus, ele é um plano não para que nos criasse problemas, não. Os planos de Deus para nós são planos de fazê-los ficar abençoados, de ser abençoados. E o casamento é um plano de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por que o casamento é um plano muito bom? Em primeiro lugar, porque é um plano de Deus, e Deus sabe os planos que Ele faz e são planos bons. E em segundo lugar, porque a melhor coisa que existe, meu irmão e minha irmã, é amar e ser amado. Isso é muito importante, amar e ser amado, ser correspondido no seu amor.
E dentro do plano de Deus, Deus capacitou o homem para amar e a mulher para amar. Então não é simplesmente um ajuntamento para que houvesse a multiplicação. Não, tem sentimento no meio disso. Então é duas pessoas vivendo juntas, duas pessoas se ajudando, duas pessoas se amando, cuidando uma da outra e também havendo a multiplicação. Bom, se o casamento é um plano de Deus, para duas pessoas viverem juntas, se amando, se cuidando umas às outras, por que então há tantos divórcios? Essa é uma boa pergunta. Por que há tantos divórcios? Misericórdia. Claro que o assunto é muito extenso, meus irmãos, e eu não tenho a menor pretensão de esgotar esse assunto nessa meditação de 10 ou 15 minutos. Isso seria impossível, pelo menos para o ser humano. Com certeza o problema não está no plano de Deus. Não está. Sabe, meus amados, eu costumo comparar o casamento como aquela pessoa que quer tirar a sua carta de motorista, sua habilitação. Então a pessoa deseja então dirigir um automóvel, então ela precisa fazer as provas para então estudar a legislação, tem que fazer uma prova sobre o conhecimento das leis de trânsito e depois também ela vai fazer uma outra prova que é o exame prático, onde ela vai pegar o automóvel e mostrar ali para aquele delegado que ela está apta então a conduzir um carro. Sendo aprovada então, o Estado lhe concede a carteira de habilitação. Então essa pessoa agora ela está habilitada a conduzir um automóvel, a conduzir um caminhão, um ônibus, conforme a sua especificação. Porém, uma coisa importante, mesmo sendo habilitada a dirigir, agora ela tem essa habilitação concedida pelo Estado, não é a pessoa que faz as leis de trânsito. As leis de trânsito, elas já estão feitas e estabelecidas pelo Estado e não pelos motoristas, não por aquela pessoa que pega a sua habilitação e sai dirigindo da forma que ele acha que é melhor. Não, as leis foram estabelecidas pelo Estado. Então o que acontece quando esse motorista ele quebra as leis? Ele é multado. E pior do que isso, muito pior do que isso, muitos acidentes, eu diria que a maioria dos acidentes hoje é por desobediência às leis de trânsito, imprudência. O imprudente, ele não obedece às leis de trânsito. Ele ultrapassa pela direita, ele sai pela esquerda quando há duas faixas contínuas e ele não pode sair para a esquerda, mas ele sai. Ele anda 150 onde o lugar é 100 por hora, ou seja, muitos dos acidentes, e muitos deles, infelizmente, é trágico, e nós brasileiros somos campeões de acidentes de trânsito. Misericórdia! Por ano morrem mais pessoas em acidentes de trânsito que em toda a guerra do Vietnã. Quantos americanos morreram ali? Misericórdia! Isso por causa do quê? Da desobediência às leis de trânsito. Bom, eu comparo então o fato de tirar a carteira de habilitação com o casamento. O casamento é mais ou menos igual, Ninguém é obrigado a se casar, como ninguém é obrigado a tirar uma carta de motorista. Ninguém é obrigado. Você não quer dirigir? Você não é obrigado. O Estado não te obriga a você tirar uma carta de motorista, mas se você quiser conduzir um carro, se você quer ter um automóvel, então você precisa
tirar a sua habilitação. Se você não quer se casar, se você quer viver sozinho, ok, casamento não é lei, casamento não é lei. Ninguém está obrigado a se casar. Mas se a pessoa então, se ela quer se casar, então ela poderá fazê-lo. Claro que na grande maioria dos casos é o amor que vai unir essas duas pessoas, né? E elas vão fazer os votos ali para viverem juntas até o último dia da sua vida. Então, quando uma pessoa então decide se casar e ela vai para o casamento, as leis do casamento já foram estabelecidas, não pelo Estado, mas sim por Deus. Deus é o criador do casamento e Ele já estabeleceu todas as regras, as leis do casamento. E quando o casal desobedece às leis do casamento que foram feitas por Deus, haverá penalizações e muitos problemas. Aí a gente vê a razão de tantos divórcios. Misericórdia, misericórdia. Volto a dizer, meu irmão e minha irmã, os problemas do casamento não estão no plano de Deus. Não está no plano de Deus, e sim na desobediência às leis fundamentais do casamento estabelecidas por Deus. Hoje eu deixarei apenas um versículo aqui para a meditação, um exercício de meditação para o casal, para cada um, para o marido, para a esposa. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a parte A. Examine-se o homem a si mesmo. Olha o que esse texto diz, e ele cabe em muitas situações. Sabe, meu irmão e minha irmã, o que é mais fácil de fazer é examinar o outro, é ver os erros do outro, é ver onde o outro está errando. Esta é a verdade. Mas quando nós examinamos a nós mesmos, essa é a parte mais difícil, a ver onde é que nós estamos errando, onde eu como marido estou errando, onde a minha esposa como esposa está errando. Eu tenho que fazer um exame em mim e não nela. Eu não preciso ficar dizendo para ela, olha, você está errando nisso, fazer uma lista dos defeitos, dos erros da minha esposa. E a minha esposa também não tem que fazer uma lista com os meus defeitos, com aquilo que eu estou errando e entregá-la para mim. Eu não tenho que fazer isso. O que a Bíblia está dizendo é: examine-se o homem, e isso, cara, o homem é homem e mulher, faça um exame de si mesmo. Onde que você está errando? Qual lei que você está desobedecendo? Misericórdia! Quando nós estamos dirigindo um carro, tem lugares que não pode estacionar, tem lugares que não pode nem parar, nem estacionar, tem placas lá indicando. E onde será que nós estamos errando no casamento para chegar ao ponto de divorciar, de assassinar o casamento? Porque é isso. Não agrada a Deus de forma alguma. Misericórdia. Faça esse exame. Examine-se, pois, o homem, ou examine-se, pois, a mulher a si mesmo. Faça um exame de si mesmo. Peça ajuda, claro, peça ajuda ao Espírito de Deus, para que esse exame possa ser um exame verdadeiro e honesto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou continuar nesse assunto nas próximas meditações, porque ele é extenso, ele é extenso, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado e glorioso Deus, sabemos que o casamento é um plano do Senhor, não é uma invenção humana, mas muitas vezes, Senhor Deus amado, quando as pessoas se casam, elas querem estabelecer as suas próprias leis, Senhor Deus, e em face disso começam a desobedecer as suas. Pai amado, eu quero pedir ajuda, Senhor Deus amado, por cada casal que me ouve, Senhor Deus amado,
ou por aquele que tem a intenção, Senhor Deus amado, de se casar, para que possamos todos nós, Senhor Deus, com a ajuda do Teu Espírito, observar as Suas leis. E assim, Senhor Deus amado, podemos aplicá-las em nosso casamento e termos um casamento abençoado, duradouro e feliz. Pedimos a Sua bênção, a Sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, quero dizer uma coisa, nós vamos continuar sobre esse assunto. Sei sobre o que nós estamos falando. Sou casado há 40 anos. Há 40 anos. Eu tenho autoridade para poder falar sobre o casamento. E também tenho conhecimento da palavra de Deus, daquilo que a palavra nos indica que devemos fazer, as leis de Deus para o casamento. Dessa forma, quero contribuir com a sua vida, para que o seu casamento venha a ser uma bênção, em sua casa, uma Jerusalém. Essa palavra Jerusalém significa habitação de paz. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, seu casamento. Deus abençoe seu trabalho, suas finanças, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?